Num dia que parecia igual a todos os outros, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, cuidavam de suas ovelhas em Fátima, Portugal. De repente, um clarão mais brilhante que o sol iluminou tudo ao redor. Sobre uma pequena árvore, uma senhora vestida de branco aparecia, mais luminosa que o próprio sol. As crianças, paralisadas entre o medo e o fascínio, ouviram uma voz calma e serena dizer: "Não tenham medo, eu não vim para fazer mal a ninguém." Era o dia 13 de maio de 1917. A senhora, com uma bondade infinita no olhar, fez um convite: "Voltem aqui no dia 13 de cada mês, durante 6 meses seguidos, sempre nesta mesma hora. Depois, eu direi a vocês quem eu sou e o que eu desejo." A promessa de um encontro mensal com aquele ser celestial encheu os corações dos pequenos pastores de uma expectativa que mal podiam conter. Eles guardaram aquele segredo, sabendo que algo extraordinário havia começado em suas vidas simples. A paisagem de Fátima nunca mais seria a mesma, movida por uma curiosidade infantil e uma fé que já brotava em seu coração. A pequena Lúcia, a mais velha dos 3, tomou a frente e começou a fazer perguntas àquela senhora tão bela. Com a inocência de uma criança que pensa na eternidade, ela perguntou: "Eu vou para o céu?" A senhora respondeu com um sorriso terno: "Sim, irás." Lúcia, então, preocupada com seus primos, continuou: "E a Jacinta?" A resposta veio pronta: "Também." "E o Francisco?" A senhora olhou com doçura para o menino e disse: "Sim, ele também irá, mas ele deverá rezar muitos terços antes." A alegria de saberem que o céu os esperava era imensa. Mas a conversa não parou por aí. Lúcia, lembrando-se de 2 amigas que haviam falecido recentemente, quis saber sobre o destino delas. Com a mesma serenidade, a senhora respondeu sobre cada uma. "Uma delas já está no céu", disse ela, trazendo conforto ao coração da menina. Sobre a outra, a resposta foi mais sóbria e cheia de mistério: "A outra permanecerá no purgatório até o fim dos tempos." Aquelas palavras, vindas de uma fonte tão pura, ensinaram às crianças, de uma forma muito direta, sobre a realidade da vida após a morte, a justiça divina e a importância de viver uma vida agradável a Deus. Cada resposta era uma semente de sabedoria plantada naquelas almas jovens. Depois de falar sobre o destino eterno, a senhora fez um pedido que mudaria para sempre a vida das crianças. Ela olhou para elas com uma expressão séria, mas cheia de amor, e perguntou diretamente: "Quereis oferecer-vos a Deus?" A pergunta era profunda. Ela continuou, explicando o que aquele sim significaria: "Estão dispostos a aceitar todos os sofrimentos que ele vos enviar, como um ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores." Não era um pedido fácil. Exigia coragem, entrega e um amor imenso. As crianças, unidas num mesmo sentimento de generosidade, não hesitaram. Olhando firmemente para a senhora, responderam em uníssono, com uma convicção que vinha do fundo de suas almas: "Sim, queremos." Ao ouvir a resposta afirmativa, a senhora completou, preparando-os para a jornada que teriam pela frente: "Então, tereis muito que sofrer, mas a graça de Deus será a vossa força, o vosso conforto." Naquele momento, um pacto de amor e sacrifício foi selado entre o céu e a terra, através daqueles 3 corações puros. Eles aceitaram a sua missão, sem entender completamente a dimensão do que estava por vir, mas confiando plenamente na promessa de que a graça de Deus os sustentaria em todas as tribulações. A senhora então revelou o caminho, a ferramenta que eles deveriam usar para cumprir a sua missão e para alcançar a paz que o mundo tanto precisava. O pedido era simples, mas poderoso: "Rezem o terço todos os dias." Ela especificou o propósito dessa oração diária: "Rezem pela paz no mundo e pelo fim da guerra." Naquela época, a Primeira Guerra Mundial causava dor e destruição por toda a Europa. Aquele pedido, vindo dos céus, mostrava a importância da oração como uma força capaz de mudar o curso da história. As crianças obedientes abraçaram aquela prática. O terço, que já fazia parte da sua rotina de fé, ganhou um novo significado, uma nova urgência. Cada Ave Maria, cheia de graça, que eles rezavam, sozinhos ou juntos, nas colinas de Fátima, transformou-se numa súplica pela conversão dos pecadores, num ato de reparação e num clamor pela paz. Eles entenderam que aquelas pequenas contas que passavam por seus dedos eram uma corrente que os unia a Deus e a sua Mãe do céu, e que através dessa oração singela eles poderiam colaborar no grande plano de salvação de Deus para a humanidade. O terço tornou-se a sua arma espiritual, a sua companhia constante e a expressão do seu sim diário. No mês seguinte, como prometido, no dia 13 de junho,
a senhora apareceu novamente. Uma pequena multidão, movida pela curiosidade, já acompanhava as crianças. A senhora repetiu seu pedido central. Quero que venham aqui no próximo dia 13 e que continuem a rezar o terço todos os dias. Ela reforçou a importância dessa devoção, acrescentando uma frase que revelava sua identidade e seu poder. Somente Nossa Senhora do Rosário pode trazer a paz ao mundo. As pessoas da multidão, através de Lúcia, começaram a pedir provas, a pedir um milagre que confirmasse a veracidade daquelas aparições. Queriam um sinal visível que pudessem entender. A senhora, com sua paciência infinita, ouviu os pedidos. Ela não realizou um milagre naquele momento, mas fez uma promessa que encheria a todos de expectativa. Com firmeza, ela disse: em outubro, no último dia das aparições, eu direi quem eu sou e o que quero, e realizarei um milagre que todos verão, para que possam acreditar. A promessa de um grande milagre se espalhou rapidamente. Aquele anúncio aumentou a fé de alguns e o ceticismo de outros, mas todos, sem exceção, ficaram a aguardar ansiosamente pelo mês de outubro, quando o céu prometia tocar a terra de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Na aparição de julho, a senhora revelou aos pastorinhos uma visão que marcaria suas almas para sempre. Foi a parte mais assustadora e impactante dos segredos de Fátima. Após a visão, que Lúcia descreveria mais tarde como um vislumbre terrível do inferno, a senhora explicou com tristeza: vistes o destino das almas dos pobres pecadores que se afastam de Deus. A visão não foi para assustá-los gratuitamente, mas para mostrar a terrível consequência do pecado e a urgência da conversão. Imediatamente após mostrar essa realidade sombria, a senhora apresentou o remédio, a solução divina. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ela apontou para o seu próprio coração, cercado de espinhos, como um refúgio seguro e um caminho para Deus. Era um convite para que o mundo inteiro se consagrasse a ela. Em seguida, fez um alerta solene, uma profecia condicional que colocava nas mãos da humanidade o seu próprio futuro. Se fizerem o que eu vos disser, muitas almas se salvarão e terão paz. A guerra vai acabar, mas ela advertiu: se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra, pior que a primeira. A história confirmaria tragicamente essa profecia, mostrando que as palavras ditas em Fátima não eram em vão, mas um chamado urgente do céu à conversão. A senhora continuou, desvendando o futuro com palavras que ecoariam ao longo do século XX e além. Suas profecias eram um mapa dos tempos difíceis que viriam, mas também um farol de esperança. Ela anunciou: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Era uma promessa extraordinária, ligada à consagração daquele país ao seu imaculado coração. Mas a alternativa era sombria. Caso contrário, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. A história do século XX, com a expansão do comunismo ateu, deu um peso terrível a essa profecia. A senhora continuou, detalhando os sofrimentos que viriam. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Eram palavras duras, que previam um tempo de grande tribulação para a fé e para a humanidade. O sofrimento do Papa e a perseguição à Igreja se tornaram realidades palpáveis nas décadas seguintes. A possibilidade de nações inteiras desaparecerem era um aviso assustador sobre o poder destrutivo do homem quando se afasta de Deus. No entanto, no meio de todas essas previsões sombrias, a senhora deixou a promessa final: a luz no fim do túnel. Com uma certeza divina, ela concluiu a sua grande profecia com uma nota de triunfo e esperança inabalável. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa promessa final é a âncora da mensagem de Fátima. Não importa a escuridão, a perseguição ou o sofrimento, a vitória final pertence a Deus. Dia 13 de setembro de 1917, uma multidão ainda maior se reuniu na cova da Íria, esperando ansiosamente pela aparição. E pontualmente ao meio-dia, a senhora apareceu novamente aos 3 pastorinhos. Desta vez, suas palavras foram repletas de esperança e instrução. Ela disse com uma voz doce e maternal: continuem a rezar o terço todos os dias, para alcançarem o fim da guerra. Essa mensagem era um bálsamo para os corações aflitos, num tempo em que a Primeira Guerra Mundial causava dor e sofrimento por toda a Europa. A promessa era clara: a paz viria através da oração persistente. A senhora também trouxe uma promessa futura, que encheu os corações dos pequenos videntes de alegria e expectativa. Ela anunciou: em outubro, virão Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, e São José com o menino Jesus, para abençoar o mundo. Era a confirmação de que o céu estava atento às preces da humanidade, e que grandes graças seriam derramadas no último encontro. Essa promessa preparava o terreno para o que viria a ser o grande milagre do sol.
Depois, a conversa se voltou para os sacrifícios que as crianças vinham oferecendo. Elas, em sua simplicidade e amor, faziam pequenas penitências, como usar uma corda apertada na cintura, para a conversão dos pecadores e em reparação pelas ofensas a Deus. Nossa Senhora, com um olhar de aprovação e ternura, disse: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a somente durante o dia. Essa instrução mostrava a delicadeza e o cuidado de uma mãe, que aceita os sacrifícios de seus filhos, mas os modera para que não se tornem um fardo excessivo. Era um ensinamento sobre o equilíbrio na vida espiritual. A penitência é valiosa, mas deve ser feita com prudência e discernimento. Como sempre, a multidão trazia seus pedidos de cura. As pessoas, desesperadas por alívio para suas doenças e sofrimentos, pediam aos pastorinhos que intercedessem por elas. Lúcia apresentou esses pedidos à Virgem. A resposta dela foi um lembrete da soberania e da sabedoria de Deus. Ela disse: alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. Essa resposta nos ensina que nem todos os pedidos de cura física são atendidos da forma como esperamos. Às vezes, Deus tem um plano maior, que pode incluir a cura espiritual ou a aceitação do sofrimento como um caminho de santificação. A promessa do milagre em outubro, no entanto, era a garantia de que a fé de todos seria fortalecida, independentemente das curas individuais. Entre os muitos pedidos, foi mencionado o caso específico de uma menina surda e muda. A resposta da senhora para essa família foi um farol de esperança concreta. Daqui a 1 ano ficará melhor. E, de fato, a história registra que a menina recuperou a audição e a fala no tempo previsto. Um dos muitos milagres menores que cercaram as aparições de Fátima. Com essas palavras de consolo e promessa, a senhora se despediu, subindo novamente para o céu, deixando os pastorinhos e a multidão com o coração cheio de fé e a expectativa pelo grande dia de outubro. E então, chegou o dia 13 de outubro de 1917. Uma multidão de cerca de 70 mil pessoas se reuniu na cova da Íria. Chovia torrencialmente e a lama cobria tudo. Crentes, céticos, jornalistas e cientistas estavam todos lá, esperando. Ao meio-dia, a chuva parou de repente. Lúcia pediu que as pessoas fechassem os guarda-chuvas e rezassem o terço. Foi então que a senhora apareceu, mais brilhante que o sol, e revelou sua identidade. Com uma voz clara e majestosa, ela disse: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. O nome estava revelado. A misteriosa Dama de Branco era a própria Virgem Maria, a Rainha do Santo Rosário. Ela continuou com a sua mensagem principal: o coração de Fátima. Continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Era a promessa de paz tão desejada, mas essa paz vinha com uma condição. Com um tom mais sério, a Senhora do Rosário advertiu: é preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. A mensagem era um chamado universal à conversão. A paz no mundo dependia da paz nos corações, do arrependimento e de uma vida voltada para Deus. Era um apelo urgente para que a humanidade parasse de ofender a Deus com seus pecados. A tristeza em seu rosto ao dizer essas palavras tocou profundamente os pastorinhos e todos os que vieram a conhecer a mensagem. Após dar sua mensagem, a Virgem Maria abriu as mãos, e dela saíram raios de luz que apontavam para o sol. Lúcia gritou: olhem para o sol. E então, o grande milagre prometido aconteceu. As nuvens se abriram, revelando o sol como um disco de prata. Ele não ofuscava a vista. De repente, o sol começou a girar sobre si mesmo, como uma roda de fogo, lançando feixes de luz colorida menos verde, vermelho, azul, amarelo, sobre a paisagem, as árvores e as pessoas. A multidão inteira estava em êxtase e pânico. Muitos gritavam, outros choravam, e alguns caíam de joelhos, confessando seus pecados em voz alta. O sol parou por um instante e depois recomeçou sua dança 2 vezes mais. Na terceira vez, o sol pareceu desprender-se do céu e cair em zigue-zague sobre a multidão aterrorizada. O grito foi geral: milagre! Milagre! Eu creio em Deus! Muitos pensaram que era o fim do mundo. As pessoas estavam ensopadas pela chuva. Mas quando o sol voltou ao seu lugar, todos perceberam que suas roupas e o chão estavam completamente secos. O milagre foi testemunhado por todos os presentes, incluindo ateus e céticos, cujos relatos foram publicados nos jornais seculares da época, confirmando o inexplicável fenômeno. Enquanto a multidão via o milagre do sol, os 3 pastorinhos tiveram outras visões. Eles viram a Sagrada Família, São José com o menino Jesus nos braços, abençoando o mundo. Depois, viram Nosso Senhor, também abençoando a multidão. E por fim,
Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo. Eram as cenas que a Virgem havia prometido em setembro. Eram visões que confirmavam a presença do céu e a importância da família e da reparação. Naquele dia, a fé de milhares foi acesa. O milagre do sol se espalhou pelo mundo como um incêndio. Fátima deixou de ser uma história local para se tornar um farol de esperança para toda a humanidade. As palavras da Senhora do Rosário ecoaram através das décadas. O chamado à oração, especialmente do terço, a penitência pelos pecadores e a conversão do coração. A mensagem de Fátima é atemporal. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, o céu não nos abandona. A Mãe de Deus veio à Terra para nos mostrar o caminho de volta para seu Filho, o caminho da paz. E essa fé, nascida na simplicidade de 3 crianças e selada por um milagre, visto por 70 mil pessoas, nunca mais seria esquecida. Que a mensagem de Fátima continue a inspirar nossos corações a buscar a conversão e a paz. Obrigado por assistir. Se você se sentiu tocado por esta história, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo que alimenta a alma. Que Deus abençoe a todos.